Bom, boa noite. Hoje continuamos em Castilla e León e Méntrida. Continuamos com as bodegas Arrayán e dessa vez com dois vinhos muito peculiares. Não sei por qual começo, vou começar pela Garnacha. Garnacha de Arrayán, feito em Castilla e León, sob solo de ardósia. Isso é muito importante, porque a melhor Grenache ou Garnacha da Espanha, no Priorato, é sobre ardósia. E Châteauneuf-du-Pape, que se baseia em Garnacha, não é ardósia, mas é o vinho mais conhecido, talvez, feito com Garnacha. E o Mosel, né? Quando eu entrevistei o Werner Lozan, ele frisou muito a coisa da ardósia cinza azulada, que eu não vou falar em alemão, porque não vai sair, blaue, qualquer coisa, Schiffer, e a vermelha. Isso dá a mineralidade tão importante do Mosel. Eu não vou entrar na polêmica da mineralidade, é uma coisa que cientificamente não se comprova, mas se sente, alguma coisa se sente que a gente chama de mineralidade. Esse é um vinho de Castilla e León, né? Ele tem uma série de curiosidades. Ele é... ele está perto de Ávila, na verdade, mas eu não vou fazer aquela história toda que eu fiz de Toledo e tal. Dessa vez vou ser bem objetivo. E ele passa 14 meses em tanques de 4.700 litros de carvalho francês. Isso é o que se chama foudre, né? É um recipiente que dá para entrar de pé dentro, quando está vazio, de madeira. Dá para imaginar o tamanho disso, 4.700 litros, né? Mas que dá zero sabor de madeira, né? E muitas vezes é madeira usada, inclusive é só para essa troca de oxigênio. A Garnacha é uma uva de clima quente, né? Doce naturalmente e amadurecida. Ela tende a vinhos mais alcoólicos, evidentemente, como são os do Rhône Sul, como é o próprio Priorato, e dá um vinho maravilhoso, muito... Eu estou precisando aumentar meu repertório de adjetivos, mas os vinhos são bons, né? O que eu posso dizer? Maravilhoso, estupendo e tal. Eu já estou na idade de falar estupendo, soberbo, né? Acho que é uma coisa do vocabulário da idade. Ele é extremamente mineral, presente, o álcool não se nota, está muito bem integrado, a passagem na madeira muito menos, né? É um belíssimo exemplo de uma Garnacha espanhola com o preço de Castilla e León, e não com o preço do Priorato, que é 4, 5 vezes mais, né?
Hoje eu consegui encaixar meu cactus aqui. Eu ganhei o cactus dos meus vizinhos e amigos, Caio e Esté. O Caio que faz a trilha sonora dos meus vídeos desde o ano passado. Nesse momento a gente tem a minha música tema com um toque espanholado. E ele que faz, e eles sabem que eu adoro cactus e me deram de presente. E eu queria colocá-lo aqui em cena de qualquer maneira, mesmo perigando aqui de cair alguma coisa. Eu tive uns cactos quando eu morava na Argentina. Eu fiz um concurso no Twitter, na época. Acho que era Twitter. E ganhou Frida Cactus e Jean Cactus. Como eu acho que esse é um cactus francês e masculino, ele é o Jean Cactus 2. Jean Cactus 2. O 1 ficou lá 20 e tantos anos atrás. Talvez não exista, cactos são longevos, né? E o vinho 2, que é talvez o mais importante da série, é o Arrayán Premium 2009, que tem aquele mesmo corte do outro, da semana passada, quase o mesmo corte, na verdade. As uvas são as mesmas, mas varia um pouco Esse tem mais Syrah, 55% Syrah. O da semana passada tinha 30%, depois 20% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon e 10% Petit Verdot. Outra vez temos, eu ia dizer tenemos. Vou começar a gravar em espanhol. Quando eu começar a citar o Don Quixote no mês que vem, que a gente vai estar em Castilha-La Mancha e tal, aí ninguém me segura mais. Ele é de 2009 e, portanto, ele tem 12 anos. E aí eu achei que ele merecia decantar um pouco. Não decantei todo por aquela razão que eu já expliquei, de quanto menos aerar, mais durará o que sobra do líquido, né? Ele passa 15 meses em barrica de carvalho francês, aí a barrica comum de 225 litros, e 18 meses na garrafa. Quer dizer, ele seria um gran reserva se a gente tivesse na classificação da Rioja, né? Ele já ganhou com a idade, ele está num ponto maravilhoso de ser bebido, né? Eu estou usando todos os decanters agora, porque senão eles acabam quebrando e tal, né? Para aqui eu uso. Esse é um lindo decanter Riedel, mais antigo, que eu ganhei de presente também. Ele já está com a cor um pouco evoluída, mas ele ainda tem muito que evoluir pela frente. Quem quiser beber um vinho evoluído por um preço de vinho normal, eis, né? É o Arrayán Premium 2009. O rótulo é daquele mesmo estilo, dessa figura que eu prometi pesquisar e não pesquisei, mas tudo bem. Tá muito redondo, os taninos estão polidos, finos, ele está perfeitamente pronto para beber, ainda tem alguma vida pela frente, mas quem quiser beber um vinho e ter a experiência de um vinho evoluído, sem gastar uma quantidade absurda de dinheiro, eis uma bela sugestão. Não é fácil achar um vinho de
12 anos, com um corte tão bem feito por uma empresa que faz tão bem feito. Eu esqueci de dizer que Bodegas Arraiá é orgânica, todos os vinhos são orgânicos. Eu esqueci de dizer, falando tanto sobre Toledo, que aquele riachinho ali, que é quase uma torneira esquecida aberta, que circunda a base de Toledo, né? Toledo está em cima, ali no nível do chão passa um riacho, que não é nem um riacho, é um córrego, é o Tarro, que depois vai virar o Tejo em Lisboa, né? Eu já comentei isso quando falei do Douro, que vira o Douro, e esse Tarro ali tão nada, né? Tão um filete de água vai virar o rio Tejo em Portugal, e tão significativo para Lisboa. Deixa eu ver alguma coisa que faltou. Eu estou tentando fugir das reminiscências de viagem para não ficar daquele jeito passado. Eu ia muito a Madrid, eu ficava numa pensão de uma família, eles tinham apenas um andar do prédio e alugavam 3 quartos, eu sempre ficava lá, e era exatamente atrás das cortes. Quer dizer, da varandinha do quarto que eu alugava, eu via o fundo das cortes. O que são as cortes? O Congresso de Deputados espanhol, né? Isso naquele tempo, uma segurança tranquila. Hoje eu imagino que nem se possa entrar nessa rua, né? Naquele período eu via da minha janela a Câmara de Deputados ali, né? Numa rua estreitinha. O Prado ainda era o velho Museu do Prado, Guernica ainda estava no Prado, numa casa, num prédio separado, só de Guernica. Depois, em viagens subsequentes, se inaugurou na minha própria rua ali da pensão, se inaugurou o Museu Thyssen-Bornemisza, e muito depois o Reina Sofia, para onde Guernica foi transferido, né? Eu gostava muito de ficar ali porque era fácil ir aos museus, e ao Prado principalmente. Eu ia muito cedo quando abria, e tinha o Museu do Prado, que é um dos grandes museus do mundo, na minha opinião, praticamente para mim, né? O Van Eyck, os Velázquez, a série negra do Goya, e Zurbarán, que é um dos meus pintores favoritos do chiaroscuro, né? Do barroco meio sombrio espanhol, que é como Caravaggio também. Francisco de Zurbarán tem, sei lá, 16, 20 telas dele sobreviventes, e umas 8 ou 9 estão no Prado. Eu sinto falta de ir a Madrid, e sinto falta de ver esses quadros. Hoje eu coloquei isso aqui. Isso eu coloco sempre em memória de todos os mortos das 2 guerras na França, da primeira e da segunda. É um Bleuet de France, né? E aqui tem uma garrafinha, que eu não sei se dá para ver, que é do vinho espanhol. Eu ganhei isso numa feira do Issex muito tempo atrás. Bom, voltando aos vinhos. Bodegas Arraiá, excelente, excelente, todos os vinhos. Félix Callejo, excelente. Agora, especialmente me tocaram, me surpreenderam e me educaram. Agradeço ao Cedric
Grelan, que faz a seleção junto com Messier Philippe, por esses albílio, né? 2 brancos, tanto o El Lebrero da Félix Callejo, quanto o albílio real da Arrayán. Vinhos brancos de estirpe e de uma personalidade muito, muito distinta do que a gente está acostumado. Eu errei na outra semana, eu falei a Escola Saul Galvão, que gostava de bacalhau com vinhos brancos barricados, né, vinhos brancos passados em carvalho ou fermentados em carvalho, e no momento eu falei tinto errado. Deve ter sido corrigido, eu ainda não vi o vídeo editado, mas isso, bacalhau. O que eu comi com esse belíssimo início, porque tem muito vinho aqui ainda, a comida do Jesuíno Brilhante, do sertão. Paçoca de carne, macaxeira, carne de sol, né? Funciona muito bem, ficou muito bom com vinho espanhol evoluído. E a questão das meias, pediram para toda vez eu mostrar a meia, não dá, né? Vai ficar um pouco ridículo. Eu vou explicar só a gênese disso aí. Quando eu fui, mais de um ano atrás, almoçar com o Messier Philippe Nicolai de Rothschild, que me patrocinava na newsletter, e de quem foi a ideia do Tour de France e agora do Tour da Europa, que é um amigo que a vida me deu, né? Tem muita gente que a gente encontra muito e não fica amigo, tem gente que a gente encontra uma vez e fica amigo. A gente ficou amigo imediatamente. Nosso almoço, nós falamos sobre gravatas, sobre meias, sobre a França, sobre o pai dele que foi herói da guerra e que era condecorado como companhão da resistência francesa, e das meias Gamarelli, que são as meias feitas em Roma pela alfaiataria que faz as meias dos papas, dos cardeais, etc. Messier Philippe, claro, tem uma coleção muito maior, muito mais vasta de cores e tal, mas a gente falou muito disso, e eu aprendi 2 coisas comprando essas meias. As francesas se chamam Mazarin, é uma fábrica de bicentenária quase, e a Gamarelli é a italiana. É que meia não tem tamanho único. Isso é uma das grandes mentiras, né? Meia se compra igual se compra sapato, do tamanho do que você calça. Hoje eu vou mostrar pela última vez, porque eu estou com a clássica vermelha de Cardial, que é a meia que colocou meia na moda, de uma certa forma, porque um antigo primeiro-ministro francês apareceu com essas meias na TV, quando a TV começou a ficar colorida, a cores, e essas meias entraram para a moda. Então eu tenho bastante pares delas, e seriam meias de Cardial, né? Eu sou só um pobre homem do caminho velho das Minas Gerais, mas uso meias de Cardial e de tamanho certo. Quem usar um dia vai ver a diferença. Bom,
15 minutos de vinho, 4 minutos de meias, né? Tá bom. E a partir daí não vou mais mostrar meias, mostro no Instagram, mostro no meu blog que está renascendo, para não ficar cabotino, meio patético. Mas estou homenageando aqui Monsieur Philippe de Rothschild, com quem temos várias amores comuns, e um deles são as meias. É um luxo barato. Bom, eu e Jean Cocteau agradecemos. Voltaremos daqui 2 semanas com Castilha-La Mancha e mais uma série de outros vinhos, Calatayud, Cava, e em julho terminaremos a Espanha e entraremos em Portugal. Bom, obrigado pela paciência. O vídeo passado eu extrapolei qualquer bom senso de internet, na prolixo. Eu vou me educar de novo, vou ficar dentro dos 14 minutos e meio. Quando falaram que eu podia falar muito, eu não sabia o que estavam dizendo, né? Falar comigo pode falar muito, é soltar um monstro, né? Como Stravinsky falava que o órgão é o monstro que nunca respira, porque o ar está sempre saindo ali nos tubos. Eu sou uma espécie de monstro que nunca respira também. Posso falar durante 10 horas seguidas. Tchau, muitas graças. Hasta luego. Voltaremos com mais Espanha. Tchau.